Começando então o nosso grupo de estudos nesse encontro de hoje, nós vamos tentar ver a partir da ótica deste livro aqui chamado Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles, como este autor chamado Jason Stanley, que ele é professor de filosofia na Universidade de Yale, tenta articular, tenta conectar. Aqui ele bem exemplo daquela dimensão que eu me programei para tentar fazer, né? Nós fizemos assim com um nível de detalhes razoavelmente aprofundado nos encontros anteriores, tentando falar elementos ligados ao fascismo italiano e ao nazismo na Alemanha, para tentar compreender se os discursos que hoje em dia tentam aproximar um cenário político contemporâneo de uma ideia que subscreve essa percepção de que nós temos aí um cenário, uma retomada de um horizonte fascista, se ele se faz presente, se ele se faz possível ou não. Aqui a Rebeca está me perguntando se eu posso disponibilizar o livro que eu comentei na aula passada, o livro seria o Mein Kampf? Será que é isso? O livro do Hitler? Isso. Tá, já vou botar aqui então. Que esse também eu acho que é uma leitura, como eu havia comentado, sentar e ler todo, pelo menos, principalmente até quando ele começa depois, lá pela metade do livro, ele começa a ficar repetitivo e começa a virar aquele banho de sangue, exatamente como vocês pensam, imaginam, né? Exatamente aquela dimensão da estratégia nazista, como é que ela foi em relação aos judeus e tudo mais. Deixa eu só procurar aqui rapidinho, eu passo para vocês. Isso já... Onde é que tá? Eu não tô achando aqui ainda. Bom, para a gente não perder tempo aqui, depois eu mando ou por e-mail, dou um jeito de mandar para vocês. Certo? Então vamos lá. Eu vou tentar aqui para vocês, né, para eu também quero ouvi-los hoje, né? Hoje é uma aula que nós mais ou menos encerramos esse eixo da discussão, porque na semana que vem nós vamos começar a entrar numa discussão que também envolve claramente essa questão do autoritarismo estatal hoje em dia, mas vai trazer consigo um outro componente, um outro ingrediente, que seria aí mais ligado à ideia de psicopolítica, tá? Daquela obra lá do Bill Churran, que eu passei para vocês darem uma olhada. Mas aqui, então, esse livro aqui, pessoal, Como Funciona o Fascismo, eu acho assim, ó, ele é, para quem conseguiu ler, pelo menos eu havia solicitado a leitura de alguns capítulos, eu vou tentar fazer um apanhado geral de todos, né? Eu acho o livro bom, mas eu não acho um livro excelente. Eu acho um livro que ele é um livro que traz alguns exemplos interessantes, mas eu acho que é um livro pouco argumentativo. Eu não sei se vocês tiveram, quem leu teve a mesma sensação que eu tive. Ele procura, dentro daqueles eixos que ele entende que são associáveis ao nazifascismo de ontem com o nazifascismo de hoje, consegue apontar alguns exemplos, mas eu acho que ele peca porque ele demandaria um nível argumentativo um pouco maior. E também um outro ponto é que eu acho que como ele foca exatamente isso, Diego, é um livro de uma leitura fácil, mas não é um livro profundo. Exatamente, essa é a dimensão que eu também percebo do livro. Escolhi ele aqui para a gente trabalhar exatamente pela facilidade do livro e não pela profundidade. A gente estava lá semana passada discutindo Hannah Arendt, depois essa semana discutir esse livro aqui, ele fica um abismo a diferença entre a capacidade de análise da Hannah Arendt e a capacidade de análise do Jason Stanley. Mas eu acho que é suficiente para nos provocar aqui, né? Para nós tentarmos refletir sobre pontos que talvez ele não tenha levantado.
Um outro ponto que me parece muito presente no livro é que a discussão, é claro, ele vai dar exemplos de governistas que ele entende como, na linha da argumentação dele, como expoentes aí do neofascismo, mas ele foca muito a questão, a discussão dele ligada aos Estados Unidos, claro, pela questão do contexto dele também, e Donald Trump. Então, vamos lá. Na introdução, ele vai tentar estabelecer aí o que ele entende como fascismo, e ele vai apontar, pelo menos na minha paginação aqui, que eu estou com o livro impresso, né? Eu passei para vocês de uma outra forma, mas aqui na página, na minha edição aqui na página 14, eu vou dizer: escolhi o rótulo fascismo para qualquer tipo de ultranacionalismo étnico, religioso, cultural, no qual a nação é representada na figura de um líder autoritário que fala em seu nome. E logo em seguida ele já cita o Donald Trump. Esse livro aqui foi publicado em 2018, então aí pouco tempo. Então, mas nós já tínhamos Donald Trump no governo dos Estados Unidos. E aí depois ele vai, logo em seguida, na mesma página, ele diz um elemento interessante para nós tentarmos definir aí o fascismo, né? A política fascista não conduz necessariamente a um Estado explicitamente fascista, mas é perigosa de qualquer maneira. Eu acho que esse ponto que ele levanta aqui é um ponto importante nessa discussão. Porque quando nós estamos tentando discutir sobre a existência ou não de um neofascismo no horizonte político contemporâneo, muitas das objeções que eu vejo por aí, eu já adiantei para vocês qual é a minha percepção, né, pessoal? Minha percepção, por mais que eu tente manter aí uma questão de que vamos descobrir se existe ou não, se faz sentido falarmos em neofascismo hoje em dia, eu parto do pressuposto que sim, existe. Né? Vemos um horizonte de um neofascismo hoje em dia num contexto, num cenário global, num cenário em algumas dimensões dentro da política internacional. Não por todo lado, mas sim. Então eu concordo. E esse ponto aqui eu acho decisivo, porque muitas objeções que eu vejo por pessoas que tentam aí discutir essa temática argumentam no sentido de que nós não temos como ver. Para nós vermos um governo fascista num país A, B, C, D ou E, nós teríamos que ver se esse governo lá, quando assumiu o poder, tal qual Mussolini, tal qual Hitler, logo em seguida fechou o Congresso, fechou o parlamento. Logo em seguida começou a caçar pessoas, ou até mesmo antes de assumir o poder, caçar pessoas a ponto de, fundamentalmente, isso levar do ponto de vista letal, retirar a vida dessas pessoas. Eu entendo que não é necessário, e tal qual aqui o Jason Stanley coloca, que não é necessário chegar nesse nível para nós identificarmos que há efetivamente um regime que tem uma relação com o fascismo. Dois argumentos para isso eu levantei em situações em que eu conversando com professores, né? Com professores do direito, com colegas meus, sobre essa questão de que se há um horizonte fascista aqui e acolá, em países aí, além desses exemplos que o Jason Stanley trabalha, né? Os principais exemplos que ele trabalha são, evidentemente, Donald Trump, pelo interesse dele na discussão dos Estados Unidos da América, e também por ser o país mais visivelmente, mais latentemente, que mais tem visibilidade no cenário geopolítico, mas ele usa muito, evidentemente, Vladimir Putin, ele usa muito Viktor Orbán na Hungria, ele usa muito Lukashenko na Bielorrússia, ele usa bastante também, ele usa a Le Pen na França, em que pese ela não tenha ganhado as eleições. Ele usa bastante também o governo da Polônia, ele usa em alguma medida Nicolás Maduro, mais ou menos nesse sentido. Então, dentro desse cenário, ele não usa o exemplo
ele não usa o Brasil como exemplo, nós não tínhamos aqui as eleições de 2018 ainda concluídas na publicação desse livro. Talvez poderia usar. Mas nesse ponto, só para antes de eu percorrer mais ou menos o que ele quer dizer em cada capítulo, para depois a gente discutir também, dois argumentos que eu trago contra, quando eu me deparo com pessoas que dizem que esses governos não são fascistas porque não fecharam o Congresso, etc. Primeiramente, a perspectiva de uma pessoa... Exato aqui, Diego. O Borat. A perspectiva da ideia de que o governo fascista, para ser fascista, ele precisa implementar toda a cartilha antidemocrática que o fascismo conseguiu colocar. Não acho. A questão, por exemplo, assim, o exemplo que eu dei, se Mussolini, lá em outubro de 1922, antes da marcha sobre Roma, que nós vimos lá que a marcha sobre Roma não foi nem perto daquela narrativa fascista de tomar o poder de forma revolucionária, aquilo foi muito mais um teatro do que, evidentemente, um processo revolucionário. Vamos supor que o Estado italiano, à época, conseguisse controlar os fascistas e Mussolini fosse preso. Ele deixaria de ser um fascista? Não. Ele só não conseguiu implementar o fascismo. Então, para um governo ser fascista, ter uma perspectiva fascista, ter uma ideologia fascista, ele não precisa conseguir. A questão assim, é que a pergunta que eu acho que deve ser feita para tentar discutir se um governo tem uma perspectiva fascista ou não, de cara, né? Algo que move é que se ele pudesse fazer, se ele faria ou não. Um governo que pode fechar o Congresso, tem poder para fechar o Congresso. Se ele não fechasse o Congresso, aí ele não é fascista. Mas se ele tivesse condições de fechar o Congresso, mas não faz porque as instituições o barram, isso não significa que ele não seja fascista, me parece. Significa que ele não consegue fazer exatamente em virtude da ingerência da força institucional que consegue bloqueá-lo de algum modo ou de outro, certo? Um outro exemplo lúdico que eu trago à tona é que também falando com amigos meus, assim, bem presentes, inclusive um grande amigo meu, um advogado eleitoralista, chamado Caetano Lapumo, é um querido amigo meu e também bem articulado na questão da política. Perguntei para ele dizendo sobre essas questões de que esses exemplos que são trazidos muitas vezes não são exemplos de fascismo, porque fascismo precisa fazer isso, x, y, z. E aí eu fico chocado como muitas vezes muitos professores trazem à tona a ideia de que, por exemplo, aquele filme que imagino que aqui vocês, aqui entre nós, 14 aqui presentes, já devem ter visto, quase todos vocês, aquele filme A Onda. Lembram-se? Aquele filme alemão que mostra o que? Qual é o argumento daquele filme? Aquela experiência que vocês devem saber, né? É uma experiência verdadeira, uma experiência real. Aquilo aconteceu não na Alemanha, foi nos anos 60, se não me engano, nos Estados Unidos. Claro, o filme ele traz aquele horizonte numa circunstância onde tinha tecnologia, tinha já celulares e tal. Mas aquela questão do professor faz aquela pergunta, o professor não queria dar aula de autocracia, né? O filme começa assim, ele não queria dar aula de autocracia, e daí então ele é obrigado a dar aula de autocracia. E aí, ao invés de ele explicar o que é um governo totalitário, ele tenta fazer uma experiência totalitária e ele acaba se seduzindo pelo poder. Mas lembra-se a pergunta que ele faz? A pergunta que ele faz, pessoal, vocês acham que seria possível novamente hoje em dia o nazismo, um horizonte fascista, acometer a Europa novamente? Lembra da resposta dos alunos? Não. E aí o argumento do filme é mostrar que aquela frase do Brecht, né? A cadela do fascismo está sempre no cio. Aquela frase assim que está sempre possível, aquela ideia da banalidade do mal da Hannah Arendt, essa ideia de que no momento em que a gente acreditar que o fascismo, nazifascismo é coisa do passado, aí que o problema começa a acontecer de forma mais drástica, né? E é engraçado que as pessoas em geral concordam com o argumento do filme, não acham? Os professores em geral, eu já trabalhei aquele filme em aula com uma série de alunos e vejo assim, as pessoas concordam, não, o fascismo está realmente
pode retumbar a qualquer momento. Aí, quando nós vemos uma série de implicações que podem sim ser catalogadas, diagnosticadas em alguma medida como um horizonte neofascista, aí não. Aí me parece um pouco contraditório. O filme mostra uma situação singela de um professor que faz uma experiência XYZ que tem consequências drásticas e tal. Mas agora, quando nós vemos circunstâncias que são bem aproximáveis na questão real da política, aí não vale. Mas então, só para trazer à tona aqui, eu quero falar rapidamente sobre cada capítulo do livro, depois eu vou deixar a palavra aberta e não entrar muito na discussão. Então, para quem leu o primeiro capítulo, ele vai mais ou menos trazer, pincelar os itens que ele entende como o que identificam aquilo que existia no passado, mas que hoje em dia representam de uma outra forma. Então, que se mantém semente, o tratalismo germinando em seu núcleo. Isso aí, Diego. Por aí. Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro ponto que ele trabalha aqui, que é... Eu acho que os primeiros pontos que ele trabalha são interessantes. São os mais interessantes. Trabalha com a ideia de que o fascismo, o horizonte fascista, né, que a gente pode englobar tanto esquerda, direita, nós sabemos aqui, né? Todo elemento autoritário que tem um jargão, todo o instrumento de política que tem um jargão autoritário, ele vai identificar como fascista. Mas essa dimensão ligada a um passado mítico, né, ligada a uma ideia de que no passado nós éramos melhores, no passado nós tínhamos elementos aí de uma essência, de uma pureza, lembrando lá que o fascismo, o nazismo, principalmente o nazismo, ele foi construído com base naquelas teorias racistas de Arthur de Gobineau, principalmente, que influenciaram no Brasil, Linda Rodrigues, toda essa questão aí do início da criminologia brasileira. A ideia de que a mistura, a miscigenação é um problema, logo aquela difusão de uma raça especial, a raça ariana, ela precisava se manter imaculada no sentido de que para afastar os problemas que tinham perante a miscigenação. Então, é toda essa ideia de que no passado nós tínhamos entre nós um horizonte de sentido puro, melhor, que ele vai sintetizar fundamentalmente aqui naquele slogan utilizado pelo Donald Trump durante a campanha, né? American First, Make America Great Again. Toda essa ideia, em primeiro lugar, somos nós, e aí isso tudo vai impulsionar aquela ideia de que, em virtude dos governantes internos terem aceitado o diálogo, terem sido tolerantes com a diferença, é que nós teremos aí, nós nos perdemos cada vez mais ao longo dessa dimensão. Aqui são questões interessantes, né? Viktor Orbán, aqui agora falando uma coisa que eu penso muito fortemente, assim, por exemplo, nas eleições passadas do Brasil, e agora falando sobre o Brasil, não estou nem aí, Cesar, no Brasil, nas eleições passadas, eu percebi que nas discussões em termos de eleitorais, assim, a estratégia contrária ao candidato que tinha maior prevalência assim, nas pesquisas e acabou ganhando, se concentrou muito numa discussão de que o Brasil voltaria a ser uma ditadura, uma discussão aquela de que o país, blá, blá, blá. Acho que foi um erro estratégico de campanha, exatamente porque não era necessária, a tonalidade da discussão não é uma retomada de um fascismo tal qual ele era no passado, e nem de uma ditadura tal qual ela exatamente foi no passado. Mas é que assim, a tonalidade é que o Brasil poderia se tornar uma Hungria. Viktor Orbán, para quem é um pouco mais antenado na política húngara, ele é o presidente da Hungria já faz aí mais ou menos uns 10 anos, e aqui o Jason Sterling traz que como isso aqui aconteceu depois, né? Posteriormente esse livro ser lançado. O ano passado, ou um pouco depois desse livro de 2018 ser lançado, a Hungria, por exemplo, o Estado húngaro proibiu pesquisas de gênero, dizendo assim, olha, o Estado húngaro define que homem é homem e mulher é mulher naquele jeito tosco de se pensar, a discussão sobre gênero, e estabeleceu que homem é homem, mulher é mulher, logo o governo não financiará mais pesquisas de gênero, né?
nesse sentido. E aqui o Jason Stanley trabalha fala um pouco sobre a Hungria na página 27. Que mais aqui que eu vou trazer? Eu tenho que ser rápido aqui para vocês. Ele aqui também é o governo da Turquia, que ele coloca também aqui nesse sentido aqui do passado mítico, que se torna um crime insultar qualquer um estrangeiro, insultar algum turco, que seria um crime contra o Estado turco, digamos assim. Que mais aqui nesse primeiro elemento que ele traz? Bom, eu estou passando aqui porque exatamente ele não traz tanto, ele gira em torno do mesmo exemplo geralmente, né? Mas o que fica que é importante para nós é que esse passado mítico é isso, né? Isso envolve essa dimensão do nacionalismo, um refundamento de uma ideia nacionalista que, como diz o subtítulo do livro, né, separa nós e eles. Né? Essa ideia do Make American Great Again, American First, ou se tivesse um slogan, por exemplo, assim, ó, país acima de tudo, Deus acima de todos, esse tipo de slogan assim que ele quer colocando. Um segundo ponto que é fundamental aqui que ele trabalha, e isso aqui nós vimos, isso aqui são elementos diferenciados em relação também lá com o nazismo, né? A propaganda. O papel da propaganda para o governante, ele tem um elemento central no horizonte do nazifascismo de ontem e do nazifascismo de hoje. Se vocês sabem, vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram falar, procurem um pouco o filme que eu vou colocar aqui, Triunfo da Vontade. Não lembro se já comentei isso em outro encontro, né? Triunfo da Vontade, coloquem no YouTube. Triunfo da Vontade é um filme feito pela propaganda nazista, né? Em prol do governo, que foi assim revolucionário em termos de tecnologia visual. Assim, é um filme que é usado até hoje, durante muitos anos foi usado como técnicas de filmagem, assim, no sentido técnico do filme, mas ele é um filme criado pela propaganda nazista. Então aqui o Jason Stanley vai colocar como a propaganda, o valor da propaganda, né? Nós tínhamos lá toda essa questão alinhando a figura do governante como algo que ele vai falar depois, a ideia de um pai, a ideia paternalista, a ideia de, de como nós estamos vendo também por aí na discussão envolvendo países também como o Brasil, que vai trabalhar no horizonte de uma certa tolhida de liberdades de expressões aqui e acolá na medida do possível, mesmo quando as instituições, dentro do cenário onde as instituições conseguem colocar. Claro que ele vai citar aqui o Goebbels, né, o chefe da propaganda nazista, como o elemento que vai trabalhar aquela ideia. Tem uma frase do Goebbels, tem a frase do Goebbels que é muito famosa e outra frase que não é tão famosa assim, né? Uma frase do Goebbels muito famosa é aquela: conte uma mentira diversas vezes até que ela se torne verdade. Que hoje em dia muitos autores trabalham com a ideia de pós-verdade. Por exemplo, não adianta nada, por exemplo, se colocar na boca, no imaginário público das pessoas que o candidato tal, por exemplo, falou XYZ. Pegar exemplos do Brasil aqui, né, mesmo, a madeira de... Sabe do que eu estou falando, né? Depois que se negou aquilo, já foi atingida a mensagem. Então, por mais que possa ser desmentida uma mentira naquele sentido, fake news, coisas assim que nós estamos vendo agora no contexto contemporâneo, já não tem mais como voltar atrás. Então, primeiro, essa frase do Goebbels é muito memorada, né? Conte uma mentira milhares de vezes até que ela se torne verdade. Uma outra é assim, ó, toda vez que eu escuto falar em cultura, ou seja, diversidade cultural, isso faz parte da cultura de fulano, beltrano, eu coloco a mão no meu coldre. Toda vez que eu vejo alguém falar em cultura, significa que deve existir um respeito à cultura, à diversidade, eu coloco a mão no meu revólver. Nesse sentido que ele coloca, né? O terceiro ponto é um ponto extremamente estridente e bem importante. No terceiro capítulo, ele vai falar sobre o anti-intelectualismo. Como a postura fascista ela é anti-intelectual no sentido de que ela reivindica que pessoas que não tiveram a mesma entrada, o mesmo investimento no sentido
estudo, né? O mesmo investimento no sentido de ingresso em determinadas demandas, trabalhar em determinadas análises, necessariamente essa pessoa ela não tem condições de falar acima dessa pessoa que não estudou. E esse elemento do anti-intelectualismo me parece um dos mais decisivos, dos mais visualizáveis hoje em dia. Aqui o Diego perguntou: censura às charges do Bolsonaro que tem ocorrido no Brasil são uma forma de propaganda ou antes por censura? Eu acho que pode ser visto de algum modo como os dois, talvez, né? Tal qual nós temos muito mais forte ainda lá na Rússia. Na Rússia nós vemos isso muito, muito fortemente. Então, mas aqui voltando, o anti-intelectualismo, não sei se vocês já se depararam com isso, mas eu já me deparei uma vez numa palestra dando aula, e aí alguém perguntou: mas o senhor está falando isso só porque o senhor estudou. Sim, é verdade. Assim como naquele sentido de que a retórica neofascista ela permite que se diga mais ou menos qualquer coisa sobre qualquer coisa, e esse instrumento... Opa! E essa situação que envolve alguém que reivindica um espaço de maior interlocução pelo fato de ter se debruçado, ter estudado sobre determinados elementos, determinados assuntos. Eu acho que sim, ele está branquinho. Opa! Agora sim. Determinados assuntos, essa pessoa que se articulou em determinados assuntos, ela vai ser... ela pode oferecer uma ameaça àquela pessoa que quer uma reivindicação no seu espaço de fala sem necessariamente ter uma dimensão letrada, intelectual, né? Isso me parece um dos elementos mais visualizáveis por aí. Então, qualquer compreensão que tenha uma relação com algo mais acadêmico, mais analítico em termos de dados, é identificado como uma ameaça para aquela pessoa que não tem acesso ou não tem interesse a esses elementos e acaba se vendo aí numa dimensão atacada por aquela pessoa. O quarto capítulo que ele vai trabalhar sobre a irrealidade. Como o nazifascismo acaba se colocando muitas vezes suportados por teorias conspiracionais, muitas vezes suportados com uma ideia de que sem o comprometimento, a necessidade de comprovar aquilo que é colocado, né? Por exemplo, Donald Trump falou que as eleições do primeiro turno nos Estados Unidos, lá quando ele foi eleito, foram fraudadas, porque ele já ganharia com uma margem muito maior de votos. A chance de ele fazer isso novamente nessas próximas eleições agora que se avizinham é gigantesca, né? E aí eu estava vendo até uma notícia ontem de que caso existe uma derrota, a possibilidade de se discutir o cenário eleitoral cada estado tem uma legislação específica, isso pode se alargar por meses a fio, muito mais. Então é possível que nós comecemos o ano de 2021, caso Donald Trump não seja eleito, ainda com a presidência em um espaço não ocupado. Então toda essa discussão sobre irrealidade é um ponto que o Jason Stanley identifica como tática também, né, de se estabelecer aí qualquer coisa que é dita, qualquer elemento que é possível ser dito por um horizonte neofascista ou fascista, né, é articulado como algo possível de valer a pena de as pessoas comprarem. O quinto ponto é uma dimensão de hierarquia, né? A hierarquia tem uma relação com o que ele vai falar também ao longo do livro, e outros autores falam sobre isso, né? Como a figura do líder vai trazer um papel de uma dimensão ao mesmo tempo paternal. O líder é o que guia a nação para a retomada daquele passado mítico que nunca existiu. Os Estados Unidos, great again, o Brasil acima de todos, sei lá, a Rússia, a França, a Polônia, todos esses países que vão se colocar nesse sentido, que precisam dessa hierarquia num sentido, numa tonalidade
ao mesmo tempo paternal, ao mesmo tempo que esse líder messiânico ele traz, assim, ele é o guia que consegue unir todas as vozes e consegue separar toda essa diversidade que envolve o eles contra o nós. Então, isso é um ponto que ele coloca. Depois, mais adiante, só para eu mais rápido aqui para a gente conseguir discutir, também um pouco quero ouvi-los. A vitimização, a ideia de que as pessoas que agora acompanham esse líder messiânico, elas são vítimas, tiveram o seu orgulho tolhido por todos os lados daquela pessoa que quis promover a diversidade em termos de gênero, né? Que aquela pessoa que aquele sentimento ferido, a vítima, o sentido que ele quer colocar aqui de vitimização, é que quem são o alvo mais fácil de cooptação pelos regimes neofascistas seriam essas pessoas que vieram passando anos a fio sendo acusadas de preconceituosas, de misóginas, de violentas, e agora vem alguém para dizer que essas pessoas têm uma voz ativa, que elas são vitimizadas no sentido de que elas só querem o melhor para a sua família, elas são pessoas aí, cidadão de bem, toda essa retórica que envolve essa dimensão. O 7º capítulo, chamado Lei e Ordem, já é intuitivo, ele vai demonstrar também que como é necessário uma estratégia fascista se valer da ideia de que o governo, para se colocar como uma alternativa perante os demais, ele precisa se valer de um horizonte, como toda essa questão paternalista, onde o líder messiânico ele é ao mesmo tempo amado como um pai, mas também temido pela violência. É claro que o discurso de recrudescimento, o discurso de anti-bandidos, o discurso de bandido bom e bandido morto, nesse sentido, vai acabar sendo um artifício aí muito utilizado pelo horizonte neofascista. No penúltimo capítulo, é um capítulo interessante que trata-se o nome do título do capítulo é Ansiedade Sexual, né? A ansiedade sexual ele vai trabalhar nesse sentido que eu havia antecipado anteriormente ali, como o líder neofascista ele carrega consigo essa dimensão muito. Esse é um capítulo curto, né, relativamente curto. Como ele trabalha consigo essa ideia de que percebam isso, né? Como é carregado de horizontes sexualizados os discursos dos governos neofascistas. Seja no sentido de falar excessivamente sobre o desvio da sexualidade das pessoas, quanto no ponto de vista de tratar sobre a forma como é vista o papel das mulheres na sociedade, né? O papel das mulheres é colocado no sentido no papel das mulheres é colocado no sentido de que elas devem trabalhar para manter a tradição do lar e manter o cuidado das crianças, coisas nesse sentido. Então, aqui no início ele fala, se o demagogo é o pai da nação, ele sempre começa um capítulo articulando com o outro. Se o demagogo é o pai da nação, então qualquer ameaça à masculinidade patriarcal e à família tradicional enfraquece a visão fascista de força. Qualquer horizonte que seja identificado com o feminino para o Jason Sterling pode ameaçar essa necessidade de se colocar como alternativa política à força, né? A representatividade da força pela masculinidade. Essas ameaças incluem os crimes de estupro e agressão, assim como o chamado desvio sexual. A política da ansiedade sexual é particularmente eficaz quando os papéis masculinos tradicionais, como de provedor familiar, já estão sob a ameaça das forças econômicas. Então, é nesse sentido, o provedor familiar, aquele indivíduo em casa que começa a se colocar num patamar desse poder
dessa sua masculinidade ser colocada em xeque, pelo motivo que seja, ele se torna também um prato cheio para uma cooptação nesse horizonte aí ligado ao que ele entende como o neofascismo, né? No penúltimo capítulo, chamado Sodoma e Gomorra, rapidamente, essa questão tem esse aqui. O Sodoma e Gomorra, nós sabemos, o Antigo Testamento. Sodoma e Gomorra é, então, aquelas cidades onde Deus mandou serem destruídas, né, pelo homem, exatamente porque eram cidades promíscuas, né? Sodomia acabou tendo hoje em dia uma conotação, sabem que é sodomia, né? Uma conotação ligada aí à ideia de perversão sexual, que tem um horizonte aí de uma modalidade de sexo e também na questão da homossexualidade. Então, Sodoma e Gomorra, o que ele quer dizer aqui nesse sentido é o culto. Ele começa o Sodoma e Gomorra, esse capítulo, falando sobre o primeiro capítulo do livro Mein Kampf, do Hitler, que é o capítulo onde Hitler fala sobre a sua cidadezinha. A cidadezinha de Braunau, que é lá, Braunau, que é no interior da Áustria, e nesse capítulo ele quer dizer como as cidades pequenas, as cidades do campo, as cidades onde mais se vê a tradição, onde as coisas são mais alinhadas e ligadas ao reconhecimento da igreja, coisas do tipo, elas são, na verdade, o exemplo. Então, as grandes metrópoles, que seriam Sodoma e Gomorra, elas são as que trazem a multiplicidade, a diversidade, e isso é um problema para o governo fascista. Então, é nesse sentido que ele trabalha a ideia de Sodoma e Gomorra, nesse sentido de que a verdade, o horizonte da tradição, o horizonte dos valores, o horizonte que deve ser respeitado da tradição, da ideia do conservadorismo está no campo e não nas metrópoles. E aí ele articula com Sodoma e Gomorra. E o 10º capítulo, o capítulo final, antes do epílogo, para passar a palavra para vocês, para a gente conversar um pouquinho, Abei Mat Frei. O que significa essa frase? Essa frase está lá em alguns campos de concentração, especialmente Auschwitz. O que significa essa frase? Arbei Mat Frei. O trabalho liberta. O trabalho liberta é a frase que estava esculpida na frente de campos de concentração utilizados pelo fascismo. Significa o quê? Essa ideia do horizonte de discussão pensado pelo nazifascismo de ontem, a articulação do trabalho, né? Trabalhe e não questione. As pessoas que estão questionando o governo, elas não são trabalhadoras, logo não são pessoas do bem, elas são vagabundas, elas, enfim, toda essa questão ligada aí a uma dimensão de tentar articular a discussão de pessoas que querem investir um certo tempo no questionamento do Estado, por exemplo, a partir de manifestações, elas estão deslocadas do sentimento do nacionalismo. Então, a retórica do trabalho, ela é muito presente nos discursos neofascistas. É claro que ele sempre pega aquele exemplos do passado e tenta articular com o presente. Mas então, já que o nosso tempo é meio curto aqui, eu fiz mais ou menos um apanhado geral desses 10 capítulos do Jason Stanley. Lembrando, para a minha perspectiva, eu acho que ele não é um grande livro, tem livros melhores, mas eu aqui também quis trazer uma coisa um pouco mais palatável e mais rápida para nós, exatamente porque o nosso tempo é meio curto. Mas eu deixo a palavra aberta aí para comentários, para a gente conversar um pouco nesse tempo que nos resta. E enquanto eu deixo vocês falando, pensando o que vocês têm aí para contribuir, eu vou procurar o Mein Kampf para compartilhar aqui com vocês. Então, palavra aberta, o que vocês quiserem trazer à tona aí desse livro, dessa articulação, que agora é isso, né? Mas, para mim, o ponto decisivo é isso. Tentar articular perspectivas que conseguem visualizar um horizonte que percebe aqueles elementos do neofascismo de outrora numa política contemporânea que, pelo menos, nos dá uma tonalidade de preocupação. Não significa dizer que nós estamos na iminência
daquilo que nós vimos com Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tse Tung, etc. Mas sim que existem ingredientes que são articuláveis. E aí eu não sei qual é a posição de vocês, o que vocês teriam aí para trazer para nós, para a gente pensar. Podem falar então enquanto eu procuro aqui o livro para compartilhar com vocês. Professor, posso dar só fazer um comentário? Claro, Diego, vai lá. É o seguinte, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, pela participação, é um momento de aprendizado interessante, sempre poder participar de grupos de pesquisa, e nessa parte nós tivemos um contato prévio em um outro grupo de pesquisa aqui na URI com esse livro, e eu me recordei essa parte que tu falava da questão do pai, né, que o líder populista ele vira o pai, né? Tem um livro que nós trabalhamos numa disciplina do doutorado que se chama A Razão Populista, do Ernesto Laclau, né? E tem um capítulo que trabalha o avanço freudiano. Ele faz uma análise a partir da psicologia das massas e análise do eu. E ele menciona justamente como o líder populista, né, e a gente pode fazer isso, tá uma pergunta que eu queria deixar para ti, se o fascismo sempre tem um populismo por trás, né? Como esse líder populista ele gera apaixonamento nas pessoas de forma, naquele apaixonamento freudiano, né, além de ser a figura totêmica do pai, né, ele também gera apaixonamento que as pessoas acabam desviando todas as ideias do perfeito, da perfeição, da busca delas para aquela figura, né? Então, seria essa a pergunta, se nesses casos dá para pensar que a partir do Jason Stanley todo o fascismo também tem um populismo por trás, porque parece que a figura do apaixonamento pelo líder é o essencial, né? Como é que o fascismo ou um governo de índole fascista se dá se não tem um líder que apaixona e leva as pessoas a essa lógica, né? Sim. Além do Laclau, tem um livro posterior ao Laclau, eu acho que é um livro que trata sobre psicologia das massas, que é um livro que eu pensei em trazer para nós discutirmos aqui, que é o livro do Theodor Adorno, Psicanálise, não lembro, eu tenho um livro aqui, não sei onde é que eu estava vendo, se estava à mão aqui, que ele pega eu vou dar uma olhadinha nele para a gente conversar um pouquinho semana que vem também, mas se tu gosta disso, Diego, é o livro do Adorno, que tem, puxa, pena que eu não estou com ele à mão aqui, que é um livro analisando Freud, tem um capítulo especificamente sobre isso, mostrando a relação dessa questão paternalista e dessa questão ligada aí à dimensão dessa tensão entre como esse líder messiânico ele é ao mesmo tempo ele tem essa figura paterna. O Adorno trabalha de uma forma muito mais intensa do que o Jason Stanley, né? Ele é ao mesmo tempo essa figura paterna que é temida, ou seja, que é amada, né? Que é venerada, que é essa pessoa que consegue unir o sentimento do todo para nos proteger do eles, né? De toda a diversidade que coloca em xeque todo esse direito que supostamente da tradição, né? O pai que só pensa no bem da filha e por isso que manda ela usar as roupas XYZ. Essa ideia da proteção e todas as pessoas aí da ridicularização, porque toda a ideia do intelectualismo é uma ideia afeminada, uma ideia do feminino, uma ideia da fragilidade. Então o pai, ele ao mesmo tempo ele é o venerado, ele é o amado, mas ao mesmo tempo é o temido, porque ele é o que sabe através ou da força ou através dessa sedução, desse caráter sexual, né, que tu colocasse, né, através desse horizonte de sedução no sentido de conseguir angariar a massa, e conseguir também o respeito por esse caráter aí da admiração. Sobre a questão do populismo, nos últimos tempos, eu entendo que as pessoas querem falar com populismo, e eu concordo. É muito utilizada na discussão do populismo penal, nas discussões sobre criminologia e tal, populismo penal. Na dimensão política, eu concordo um pouco com o que alguns autores têm falado, assim, no sentido de ter uma certa cautela em relação ao populismo, a ideia do populismo, porque
porque o populismo é identificado como o líder demagogo acaba se valendo desse fascínio em relação ao culto à personalidade, que é uma marca muito forte do nazismo, fascismo pela propaganda, né? Cult of Personality, mas que, se nós pensarmos em termos de América Latina, sim, alguns líderes que são identificados como populistas teriam aí um caráter, na verdade, no sentido de que esses líderes, na verdade, eles carregam consigo alguns anseios populares que muitas vezes são trazidos a eles como populistas no sentido de aproximação desse populismo, entende o que eu quero dizer? Por exemplo, Mujica, Pepe Mujica, né? Mujica é um líder populista, no sentido no sentido de que ele consegue sim ter uma certa personificação de anseios e tal, aí com uma potência crítica pode ser, mas entende? Só teria o cuidado de usar a palavra populista, ela pode, em alguns horizontes, e aí que alguns autores vêm falando, em termos de América Latina, ela pode significar, sim, esse populismo demagogo, nessa dimensão do uso retórico da violência, etc., do uso do culto à personalidade do Messias, do Salvador, que vai libertar, trazer um horizonte que foi esquecido no passado, mas que, na verdade, nunca existiu, que é essa questão do passado mítico que é colocada. Mas também tem esse detalhe. Mas, nesse sentido, concordo. Prof, eu tenho uma dúvida. Normalmente Fala, Laura, querida. Normalmente os líderes fascistas, eles se dizem populistas, né? Ou não? Porque é bem fácil confundir os dois, populista e fascista. Então, eu acho assim, ó, então, o líder fascista nunca vai dizer que ele é fascista. Tipo, sim, o líder fascista, ele se diz popular, me parece. Ele se diz que ele diz a voz do povo. É que populismo é um conceito que tem uma tonalidade mais pejorativa, né? Assim como eles não se dizem fascistas, eles não se dizem populistas. Não percebo dessa forma, pelo menos. Esses governos, tanto do passado quanto os de hoje em dia, eles se dizem a voz do povo. Se dizem a voz do que carregam consigo aquilo, os anseios de um povo específico que representa os bons costumes, representa a tradição, representa os papéis dentro da sociedade, eles representam o bem, eles representam o norte, eles representam aquele que vai guiar a nação, contrário àqueles que, na verdade, querem instituir balbúrdia, querem trazer aí mecanismos de desconstrução da tradição, da religião, coisas do tipo. Então, mas eu não vejo eles se colocarem, né, porque populismo é uma palavra pejorativa dentro da política, né? Alguém fala, essa política é populista. Quando alguém, um político chama a política do outro de populista, está acusando assim, essa política, na verdade, ela busca ganhar um cenário de representatividade perante o povo para enganá-lo e para que isso seja visto como algo genuíno, mas, na verdade, só foi feito por uma questão eleitoreira. Então, geralmente, é nesse sentido, né? Talvez todo fascista seja um populista nesse sentido. Eu só fiz aquela objeção em relação ao populismo porque há uma acusação de que todo governo popular, ou seja, que oferece algum anseio ao povo, seja populista. Então, aqui o exemplo aí que colocado, Mujica, em outros aí, na América Latina que foram colocados, em alguma medida, o peronismo e tal, como se isso não fosse sinônimo do populismo, que aí envolve assim, uma manipulação maior e tal, nesse sentido. Então, e acho que populismo necessariamente não. Populismo seria um governo populista no sentido pejorativo da palavra, não necessariamente poderia cair para o nazismo, o nazifascismo, né? Não sei. Eu acho que existe um determinado culto à personalidade que pode ser problemático do ponto de vista, pode soar uma demagogia, mas não necessariamente entra por esse lado de fragilização das instituições, de um culto à propaganda no sentido de que traga aí uma retórica
de censura, que flerte aí com uma discussão ligada a uma violência institucional e tal. Sim. É que eu tava pesquisando aqui, aí eu vi uma matéria da BBC de um pesquisador do Museu do Holocausto. Uhum. E aí ele defende que tem uma distinção objetiva entre fascistas e populistas, Sim, também acho. apesar de semelhanças históricas como lideranças carismáticas, identidade nacional e crise socioeconômica. Exato. Realmente. Sim, todo fascista tem culto à personalidade. Mussolini, Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, vamos pegar esses assim históricos assim mais estridentes, né? Culto à personalidade vai existir. Agora, nem todo culto à personalidade, ou seja, nem todo populismo tem uma dimensão bélica que carrega, que vai para esse lado. Então, eu acho que talvez seja por aí a distinção que o historiador faça. Todo nazista todo fascista precisa do culto à personalidade, mas existem circunstâncias onde a exploração política do carisma, a exploração política, que faz parte da política, talvez, né? Toda a propaganda política, principalmente, vemos agora, podemos até trabalhar no horizonte micro, né? Prefeituras, todo prefeito, ou ele quer se manter como o prefeito que fez as mudanças necessárias, ou vai vir toda a oposição dizendo que aquele especificamente é o que vai trazer as mudanças necessárias, toda essa ideia. E, de algum modo, talvez faça parte da política um horizonte ligado minimamente à culto à personalidade. Acontecimentos na França, com Macron diante da vontade de apagar a identidade islâmica em todo o contexto, encaixaria em algum desses. Aqui a Jaqueline, que está chegando na hora também. Olha, me parece que esse horizonte, essa tonalidade que vem ganhando cada vez mais força numa islamofobia, ela acaba se valendo, sim, de alguns horizontes. Aí seria num sentido de que a gente pensar um pouco melhor, né? O horizonte de islamofobia está mais ou menos presente em boa parte dos estados ocidentais. Tá? Por um lado, envolvendo uma presença maior do povo islâmico diante do cenário cultural europeu, principalmente, que essa discussão vem acontecendo mais. Então, a exposição, a presença cada vez mais com a diferença tende a aumentar a islamofobia, o preconceito em linhas gerais, né? Ainda mais nessa questão ligada agora a fluxos migratórios, a intensificação dos fluxos migratórios. E é claro que, de algum modo, os governos vão acabar comprando essas narrativas exatamente por uma questão eleitoral. O discurso antimigratório, ele ganhou uma tonalidade mais desnaturalizada a partir, e aí me parece forte, com a eleição de Donald Trump. Quando Trump foi eleito, após a eleição de Trump, mesquitas foram incendiadas, casas de muçulmanos nos Estados Unidos foram apedrejadas, e isso repercutiu, inclusive, no Brasil, na nova lei de imigração, muita gente dizendo que, com base nos Estados Unidos, na nova política americana de construção de muros e tal, nós tínhamos que mais ou menos imitá-los. Então, me parece que o que acontece na França de tentar... Primeiro, faz parte um pouco dessa questão do francês enquanto tal, né? Eu não sei, Jaque, se tu lembra daquele episódio do menino, do jovem muçulmano africano que salvou uma menina que estava numa árvore, uma criança que quase caiu de um prédio, não me lembro exatamente o que. Lembram-se disso? Alguém se lembra? Foi Não. Lembra, Laura? Não lembro. Foi uma situação, se alguém tiver internet aí, coloca aí pra gente ver. Assim, ó, imigrante salva criança. Isso foi uns 4 anos atrás, eu acho. Imigrante na França, imigrante salva criança que estava numa árvore, estava
quase caiu de um prédio, o cara subiu lá e ele salvou. Alguém achou aí? Se alguém tiver. Achou, Diego? Fala por cima para nós. Vai ser imigrante que escalou prédio para salvar criança em Paris. Isso aí. O que o governo francês deu para esse imigrante? Nacionalidade francesa. Eu fico imaginando assim, se ele chegasse lá e tentasse pegar a criança e a criança caísse. Aí ele seria meramente um imigrante. Entendeu o que eu quero dizer? Que, na verdade, essa questão da França em relação ao islamismo diz respeito também a essa questão francesa da França, assim, se essa questão lá do, enfim, berço, entre aspas, se identifica como berço dos direitos humanos, Rousseau, Condorcet, toda aquela discussão envolvendo lá Voltaire, Montesquieu, toda essa questão ligada aí a esse orgulho. Então tem a ver um pouco por aí com toda essa questão nacionalista, mas também o interessante é, pós-Copa do Mundo, um exemplo assim, mais assim, para falar da França um pouquinho só, pós-Copa do Mundo, como os franceses, em geral, eles se colocaram muito reticentes em relação àquilo que foi falado, assim, quem venceu a Copa foram os imigrantes. Tá? Não sei lá quantos % do plantel francês era feito de argelinos franceses, pessoas que eram do continente africano, que foram filhos e netos e bisnetos da colonização francesa e que agora tinham a nacionalidade francesa, mas que carregavam consigo a questão africana, a questão estrangeira. Então parece assim, ó, a ideia de que, na verdade, não, eles eram franceses, sim, assim como essa questão de como, me parece, por que não, apesar do reconhecimento que a França fez a essas pessoas, esses atletas, evidentemente se deve muito ao fato, fazendo uma conexão com o fato do estrangeiro que conseguiu salvar a menina, né? Se deve ao fato de eles serem protagonistas no esporte. Não se sabe se o governo francês teria o mesmo reconhecimento a eles se eles não fossem desportistas que conseguiram, blá, 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 blá. Então é isso aí. Por que não dá para entender que, de repente, eles são, além de franceses, são africanos também? Então é essa questão que envolve aí um culto a um nacionalismo ainda envolto. Para mim, isso é bem emblemático, né? O estrangeiro que salvou a criança, agora ele pode ser um francês, porque ele tem um heroísmo entre ele. Assim como os jogadores de futebol, vamos apagar o africanismo deles, porque agora eles são franceses. Então, nesse sentido aqui, o que foi colocado pela Jaqueline antes ali, no sentido dessa ideia de apagamento da identidade islâmica, tem alguma relação, talvez assim, aproximar o Macron a um governo neofascista, tendo Le Pen na França, talvez seja um pouco exagerado, mas creio que sim, creio que esse horizonte de islamofobia esteja presente no cenário internacional global, intensificado mais aí após a Primavera Árabe, intensificado ainda mais aí após, principalmente a enxurrada da migração síria. E o Diego aqui falou sobre o idealismo do passado, especificamente a lógica de construção de um inimigo externo para fortalecer o inimigo interno. Exatamente, isso aí é um prato cheio, né? A Hannah Arendt vai mostrar melhor do que o Jason Stanley, bem melhor, o quanto a identificação do inimigo é algo que é próprio da política, né? Acabei não falando aqui sobre uma coisa que eu estudei muito. O ano passado eu dividi uma cadeira com o Leandro Carnal, que era sobre crimes de ódio. E aí, então, percebam que o ódio, diferente assim, tendo uma discussão um pouco mais madura sobre o ódio, queremos um mundo sem ódio. Isso é impossível, porque o ódio é, como diria o Lacan, um dos estados da alma, né? Um dos estados da psique. Nós temos aqui na nossa estrutura psíquica alguns elementos que são que fazem parte da nossa estrutura de subjetividade, né? A piedade, o amor, o medo, que aí foi muito trabalhado principalmente lá pelo Thomas Hobbes, né? A dimensão do medo como um artifício político, e o ódio, né? Então, piedade, amor, ódio e medo fazem parte da estrutura psíquica do ser humano. Percebam quando a criança, isso quem diz é a psicanálise, né? O Christian Dunker, o Lacan. Quando a criança ela faz aqueles gestos tentando afastar as coisas, que ela vai
demonstrando, se coloca na boca dela algum brócolis, um tomate, alguma coisa que ela não gosta, é uma estrutura que vai desenvolvendo a psique para ela ter a personalidade daquilo que ela não gosta. Então, o ódio nesse sentido, percebe? Então, ao mesmo tempo, assim como ela vai sorrir quando ela vê alguma coisa que ela gosta. Então, essa questão da ideia de o ódio faz parte de nós, a raiva faz parte de nós, a violência está em todos nós. O Freud vai dizer isso lá no Mal-Estar da Civilização de uma forma bem precisa. A questão é que, agora, a discussão, isso trazido para o ponto da política, o ódio ele é muito mais instrumentalizável para conseguir angariar as massas, não é? Evidentemente, estou com um livro aqui na minha frente bem interessante sobre isso aqui, ó, Desobedecer, desse autor aqui, esse autor alemão. Um dos melhores livros que eu li ultimamente é Friedrich Gross. Ele vai mostrar assim, ó, o que o problema é, falando sobre desobediência civil, por que nós somos tão seduzidos pela obediência, por que nós gostamos tanto de obedecer, né? E aí ele vai a partir do Foucault e vai tentar trabalhar nesse sentido aí de ver lá a Hannah Arendt, lá quando ela vai falar sobre a banalidade do mal, o famoso experimento de Milgram, como as pessoas conseguiram dar um choque em outra pessoa só porque alguém mandou. Então, o nosso fascínio por obedecer, a dificuldade de ser livre. E aí, essa questão do ódio na política é muito visível isso. Pensemos eleições agora, né? Imagine um candidato à prefeitura que chegue na sua propaganda, ou seja, chegue num debate e diga assim, olha, pessoal, eu não tenho nada a dizer contra nenhum candidato, tá? Eu só quero aqui apresentar minhas propostas e acho que todos eles são excelentes, todos eles são ótimos, mas aqui é um discurso de ideia, esse cara não vai ser eleito nunca, né? A política demanda a acusação, a política demanda um posicionamento que consiga angariar as massas de uma forma muito mais ligada ao ódio do que ligada aí à piedade, a questão de um sentimento mais positivo em relação ao demais. A história da política nos mostra isso. Então, num cenário cada vez mais inflado que nós vivemos hoje em dia, é evidente a construção de um inimigo externo, ou até mesmo de um inimigo próximo, mais ainda, demarcado como inimigo, vai fazer parte, logicamente, do discurso nacionalista, um discurso que vai traduzir aí como o discurso do medo e do ódio andam juntos, né? Num cenário de crise econômica mundial atual, os estrangeiros vão nos descristianizar. Isso foi a frase do presidente da Sérvia para estabelecer o muro, nesse sentido lá, nessa política de muros que vem ganhando um contorno cada vez maior, né? Então, eles vêm trazer uma ameaça à nossa religião, eles vêm trazer uma ameaça aos nossos empregos, eles vêm trazer uma ameaça à nossa segurança, e esse é um ponto aí ligado às migrações que eu trabalho bastante, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é o contrário. Dizem que os estados que têm mais migrantes, eles acabam tendo menos criminalidade, porque os estrangeiros que estão lá, ou se eles estão ilegalizados, seja legalizados ou ilegalizados, eles, se cometerem algum tipo de crime, qualquer que seja, eles vão ser deportados. Então, eles acabam se submetendo a situações de subserviência exatamente pelo medo de talvez aí perder a cabeça e cometer algum tipo de delito breve que seja, por medo aí de serem deportados. Aqui, que mais que foi colocado? Um seriado interessante. La Revolução. Não conheço o seriado, deve ser legal. Sim, essa questão do sofrimento em relação ao outro o outro é um trauma, né? Conseguir conviver com o trauma da diferença e transformar isso numa potencialidade do encontro. Isso aí, pessoal. Que mais que vocês intuíram aí? Deixa eu ver se eu acho o livro enquanto vocês comentem aí alguma coisa. O livro que eu havia comentado anteriormente, do Adorno. Não vejo na minha frente aqui. Que mais, povo?
Dá para ir um pouquinho mais. Passamos do tempo, mas dá para ir um pouquinho mais. Prof, sei lá, eu acho esse tema bem triste, na real, porque eu fico pensando que nas eleições, tipo, eu meio que fui linchada na minha família como a chata, sabe? De louca, porque eu tenho muitos familiares bolsonaristas, e aí agora a gente tá vendo, né, o caos que tá acontecendo, e muitos ainda tentam defender, ou muitos da minha família fingem que não votaram no Bolsonaro, sabe? E eu fico triste realmente, sabe? Tipo, esse livro, eu lembro, tipo, nas eleições que tinha bastante nas livrarias, assim. Eu entrava na livraria e tinha esse livro lá, assim. E outros também, tipo, acho que é Como Não Ser um Fascista, um negócio assim, uns livros assim, que ficou bem popular. E por mais que esse livro não seja um dos melhores, assim, eu acho que pelo que tu leu aí, ele parece ter uma linguagem bem acessível, bem acessível para as pessoas. Aliás, acho que eu vou dar de Natal para alguns familiares meus, assim, que precisam retomar as aulas de história, assim. Mas sobre o que tu falou do filme, aquele A Onda, e sobre, tipo, todo mundo assiste esse filme e acha, nossa, não podemos deixar que o fascismo venha, não sei o quê. Aí acontece um negócio, como estamos vivendo agora, que claramente, né, tipo, tem muitas vertentes do fascismo. As pessoas fecham os olhos e ficam, ai, não, claro que não, sabe? Tipo, elas não lidam bem com a realidade, né? Tipo, as pessoas têm dois extremos, né? As pessoas que tentam que ignoram a realidade, né? Agora na pandemia a gente tá vendo isso, tipo, né? Sim. Enfim. Eu vi isso numa palestra do Leandro Carnal, que ele fala bastante sobre isso. E a humanidade realmente é assim, tipo, sempre quando acontece catástrofes, as pessoas fingem que não tá acontecendo nada, elas não querem, não aceitam que isso está acontecendo, sabe? E não vão atrás, não estudam e enfim, ou às vezes estudam, mas não querem lidar com a realidade e preferem, enfim. Então, gostei muito dos teus posicionamentos de hoje, achei bem pertinente tudo que tu falou. E gostaria muito que todo mundo escutasse o que tu tá falando, porque tenho muitas pessoas na minha família que não acreditam em mim. Sim. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Prefiro ser linchado como uma louca da família. Não, sim. Mas esse ponto que a Laura colocou, que dá o que pensar, que é interessante, né? Eu também me afasto daquela narrativa de que todas as pessoas que acabaram colocando no poder governos que podem ser identificados como neofascistas são fascistas. Né? Não é nada disso também, né? Sim, com certeza. Tipo assim, não consigo acreditar que a minha tia queridinha, Exato. fofinha, fascista, sabe? Sim. Tipo, não sei se vocês já viram aquele documentário da Netflix, tá muito famoso agora, O Dilema das Redes. Sim. Excelente. E aí, uma das partes que mais me chocou é a parte que o cara tá lá numa manifestação e aí ele é, tipo, agredido e aí eles tentam entender como que aquelas pessoas acreditam naquilo, mas é porque o algoritmo cria uma coisa pra pessoa ver só informações daquele tipo, porque às vezes eu fico, como que a minha tia consegue viver numa realidade tão paralela à minha, sabe? Ver umas coisas tão fakes e eu não tenho acesso a esse tipo de informação porque eu não me interesso por esse tipo de coisa. E realmente, eu não consigo acreditar que a minha tia seja fascista, só que ela acaba sendo manipulada pelas fake news e pelo que ela, o tipo de conteúdo que ela vê. Então já entra num outro debate sobre mídias e sobre o conteúdo que a gente vê, se deveria ser filtrado. Tu antecipou o ponto, Laura. Olha o que é a nossa discussão. Neofascismo, psicopolítica e tecnologia. Exatamente esse o ponto aí que tu tá colocando, que é o ponto lá que a gente vai chegar mais para o final do nosso semestre.
Mas Isso é é por muito aí. interessante. Assim como nós vimos lá, quando eu trouxe o texto do Donald Sassoon lá sobre o Mussolini, ele vai terminar o texto dizendo assim, não pensem que todo italiano, quando chegou no poder, Mussolini estava lá batendo palmas, no sentido de que era conivente com aquela dimensão, que envolvia uma série de elementos, de fatores, assim como todos os alemães, pensar que todos os alemães eram nazistas. Então, nesse sentido, para mim, aí, para quem não conhece o Experimento de Milgram, e esse filme chamado Experimento de Milgram, vale muito a pena ver. Sabem do que eu estou falando? Não conheço. Deixa eu falar rapidinho, então, sobre isso, tá? Para despertar a curiosidade de vocês. Hannah Arendt escreveu Origem... Vou ser bem rápido com isso para vocês procurarem isso. A Hannah Arendt escreveu Origem do Totalitarismo e ela vai tentar pegar horizontes em comum do que é o que ela chama como ela identifica o totalitarismo, principalmente o nazismo e o stalinismo. Ela coloca os dois grandes exemplos de governos totais. Ela termina esse livro dizendo que o nazismo e o fascismo, o totalitarismo é o mal radical, a radicalidade do mal. Então, ela escreveu esse livro, publicou nos anos 50, outras edições, e ela virou a grande filósofa do nazismo. Ela fugiu para a França, depois conseguiu para os Estados Unidos reestabelecer a carreira dela, ela como judia, né? Reestabelecer essa carreira dela, e aí, em 1960 ou 61, foi preso o grande articulista da Solução Final, que é o Adolf Eichmann, o cara que era o responsável pela logística da morte dos judeus, que, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, fugiu para a Argentina. Tá? Tem um filme Netflix bem bom sobre isso, sobre a captura do Eichmann, chamado Operação Final. E aí, então, a Mossad, a grande polícia israelense, já desenvolvida, o Estado de Israel já acontecendo, pega o Adolf Eichmann, leva ele para Israel e ele é julgado. Ao invés de ser morto, ele é julgado. Se vocês botarem julgamento de Eichmann no YouTube, vocês vão ver em preto e branco ele sendo julgado, ele numa concha blindada, transparente, para não ser assassinado. Mas aí chamam quem? Chamam a Hannah Arendt, como ela é a grande articulista do nazismo, para ela acompanhar o julgamento de Eichmann. Tá? E aí ela vai acompanhar o julgamento de Eichmann, e as respostas do Eichmann não eram naquele sentido de que judeu tem que morrer tudo e não sei o quê. É assim, não. Eu matei as pessoas porque eu era um funcionário do Estado. Tipo, se não fosse eu, outra pessoa faria. Mas tu não tem remorso sobre o que tu fez? Não. Eu só queria fazer meu trabalho. É nesse sentido, assim, aí ela vai inverter a tese dela. Ela vai dizer que, na verdade, o nazismo não é o mal radical, e sim é o mal banal. A capacidade que as pessoas têm de receberem ordens, aqui o livro Desobedecer que eu falei, de receberem ordens e não terem capacidade reflexiva de conseguirem, assim, por exemplo, muitos nazistas eram bons, entre aspas, bons pais, bons maridos, pessoas que chegavam em casa e brincavam com seus filhos, e que se levantavam no dia seguinte ia lá e tratava judeus, por exemplo, homossexuais, ciganos, pessoas com algum tipo de deficiência como pessoas assim descartáveis. Então ela comprou muito problema com isso, a Hannah Arendt, porque como judia, como os amigos judeus, muitas pessoas queriam que ela dissesse não, o nazismo ele eram monstros, né? Hitler era um monstro, Himmler, Goebbels, Rosenberg, todos eles eram monstros. Ela vai dizer que não, que o problema maior é o convívio que pessoas assim, entre aspas, normais, com pessoas que não têm todo esse anseio sexual que o Jason Stanley fala, toda essa questão do culto à personalidade, acabam se submetendo a isso. Então, nesse sentido que ela vai trabalhar, assim, o problema maior é as pessoas normais, as pessoas que não são do alto escalão do governo, elas não terem uma capacidade reflexiva em relação ao que elas estão seguindo. A banalidade do mal. Aí o Jason Stanley, que é um psicólogo americano, vai tentar testar a tese da Hannah Arendt. O que ele faz? Ele pega um número de pessoas, XYZ, não me lembro agora, e leva para uma experiência que é a seguinte, ele vai chegar, o Jason Stanley, o Stanley Milgram, né? Stanley Milgram, o psicólogo esse, ele fica, imaginem aquele cenário de filmes de americanos que tem um interrogatório que tem um fundo falso e tem alguém olhando por trás, assim. Então, o Stanley Milgram está olhando por trás, assim, e lá dentro do experimento tem um ator, dois atores
que um deles é o que está colhendo as informações e um outro, o ator que vai para uma cabine. Então chega a pessoa que não está sabendo a experiência e vai participar da experiência. Olha, esse cara aqui, ele vai para aquela cabine ali, tá? E tu tem que fazer perguntas para ele, que são perguntas de tipo de lógica, testes de lógica. A partir do momento em que essa pessoa errar a pergunta, tu vai apertar esse botão aqui e essa pessoa vai tomar um choque, tá? E a pessoa assina um termo, toma um choquezinho, ela que é a cobaia, para ver que é verdade o negócio, e vai lá, o cara que é o ator vai para dentro da cabine e a pessoa faz a pergunta, a primeira pergunta a pessoa acerta, segunda pergunta a pessoa acerta, terceira pergunta a pessoa acerta, na quarta pergunta ela erra e toma um choque. E a pessoa lá da cabine, o ator dá um grito, né? Na verdade não é um choque verdadeiro. E aí o cara que está conduzindo a experiência manda essa pessoa continuar. E a voltagem do choque vai aumentando, né? E aí o interessante da pesquisa é que, sei lá, 60% mais ou menos das pessoas que fizeram a pesquisa aceitaram chegar a 400 volts, que era o nível máximo de volts, assim, tipo, aceitaram eletrocutar uma pessoa só porque alguém mandou. E aí as vozes de comando desse cara que estava conduzindo, olha, vai lá ver, essa pessoa está morrendo. A pessoa era simplesmente assim, olha, nós precisamos que o experimento continue, nós nos responsabilizamos pelo experimento, ou seja, pode dar choque nela, pode dar choque. Então isso é a questão das pessoas, talvez nós possamos ver aí pessoas que são legais, vocês devem ter pessoas aí na volta de vocês que são muito legais, muito gente boa e conversam, são agradáveis e não sei o que, e de repente elas realmente acham que seria totalmente tranquilo jogar uma bomba dentro do presídio central de Porto Alegre e matar todo mundo, por exemplo. Talvez visivelmente elas achem assim, percebe o que eu estou querendo falar? Nesse sentido assim da incapacidade reflexiva que leva muito mais a uma análise de que a articulação do nazifascismo de ontem ou de hoje consigam ser conduzidas exatamente mais por uma ideia de banalidade do mal do que essa ideia aí da radicalidade do mal, certo? Então, pessoal, para finalizar aqui, porque eu não quero também perder que vocês passar tanto assim do nosso tempo, semana que vem nós vamos começar a articular outra discussão a partir do texto do Byung-Chul Han, Psicopolítica, que você já tem. É um livro curto, tal. Mas, assim, ó, é interessante que vocês tentem ter algum tipo de entrada para conseguir entender mais ou menos o argumento dele, o que é, eu vou trazer isso para vocês, né? O que é biopolítica. Biopolítica era a terminologia, não foi inventada pelo Michel Foucault, mas foi ele que ficou mais famoso como o autor que trouxe essa estrutura do pensamento da biopolítica. Tá? Então, porque a psicopolítica que ele vai tentar trazer é mais ou menos um certo contraponto ou uma certa amplitude maior da visão da biopolítica. Tá? Então, se vocês conseguirem fazer uma pesquisa breve aí do que o Foucault quis dizer com biopolítica, alguns eu sei que já têm entrada nesse assunto, aí eu sei que o Diego também é um cara que já pesquisa um pouco Foucault, outros de vocês também talvez, mas então tentem ler aí o início do livro, livro é um livro curto, mas tentem ler alguns capítulos aí, porque é um livro também que não tem uma linearidade, né? E aí também, quando ele vai falar sobre Big Data, lá, Big Data, a gente já vai começar a conduzir a nossa discussão para o cenário final, que é o cenário da tecnologia e tal, certo? Então, seria interessante dar uma procurada aí o que vem a ser biopolítica para ficar mais claro o que ele quer dizer com psicopolítica, certo? Mais algum comentário final? Não? Então tá. Isso aí, povo. Legal aí, pessoal que está chegando agora. Sejam bem-vindos, bem-vindas e até semana que vem. Aí a discussão começa a ficar num quadrante um pouco mais tenso. Beijos, bom resto de semana para vocês. Nada, Diego. Grande abraço. Tchau, Sobre. Tchau, tchau. Bom final de semana.